Vitor, quando eu sentei com ele em casa, que eu falei com ele assim, meu filho, presta atenção, o diabo ele não é amigo de ninguém. Eu sentei ele na minha frente, eu lembro que ele estava no sofá e eu no banquinho, e eu falei para ele assim, presta atenção. Primeiro eu fiz a oração lá em casa, né? E falei com ele assim, o diabo não é amigo de ninguém. Ele, eu sei, mãe, só que ele falava, eu sei, eu estava de frente para ele, em vez dele olhar no meu olho, ele olhava para cá, como se tivesse alguém aqui atrás de mim. Aí o meu filho, presta atenção, o diabo não é amigo de ninguém, o Jesus é nosso amigo. Ele, eu sei, mãe, olhava para cá. E na hora o Senhor me deu uma sabedoria que eu falei para ele assim, escuta aqui, se ele estiver dizendo para você que eu estou mentindo, eu estou te ensinando o que está na Bíblia. E a Bíblia fala que nós temos que conhecer a verdade para a verdade nos libertar. Quando eu falei isso, eu senti aquele hálito no meu pescoço. Aí eu virei para trás e falei assim, você vai sair da minha casa agora em nome de Jesus. Do jeito que ele estava sentado, ele, ali, mãe, ali, mãe, ali, mãe. Eu comecei a orar na minha casa e ele começou a ver o demônio correr dentro da minha casa. E eu expulsando. Teve uma hora que eu abri a porta e falei, você vai sair da minha casa agora em nome de Jesus. Quando eu falei isso, ele saiu, mãe, ele saiu da nossa casa. Uma criança de 7 anos vibrando porque ele viu o demônio sair da minha casa. Falei, vai sair e não vai voltar. Nós vamos agora orar por todas as portas. E comecei a entrar numa batalha espiritual dentro da minha casa. E quando eu fui procurar o meu marido para contar, o Vitor não dormia no quarto dele. Quantas vezes eu dormi com o Vitor chorando no quarto? E o meu marido ficava assim, ô Flávio, deixa ele vir dormir comigo. Não, ele vai dormir lá, porque ele quer atrapalhar o nosso casamento. O Vitor corre na igreja para atrapalhar o meu ministério. E é isso que eu estou dizendo para vocês, o egoísmo. Meu. Eu tenho vida espiritual. Eu posso ser usada. Criança, não. E eu trabalhava muito tempo no Ministério Infantil. E aí eu peguei e falei com ele assim, ele voltou, ele saiu e não vai voltar. E aí eu fiz uma oração com ele ali, uma oração que eu deveria ter feito há muito tempo e não fiz. Eu convidei Jesus para morar na minha casa. E como eles eram muito pequenos, eu tratei Jesus como se fosse o morador da casa. Eu arrumava a mesa de comida para a gente almoçar, jantar. Eu colocava um prato a mais. Ali era o lugar de Jesus. A gente ia para o carro para ir para a igreja, eu levava uma almofadinha embaixo do braço. Para que essa almofada? Para Jesus sentar. E eu entrava no carro, colocava a almofada no meio e entrava. Vamos para a igreja, entra Vitor, entra Vitória, entra Jesus, seja bem-vindo. E colocava a almofada de Jesus ali no lugar, no meio. E eu lembro que quando a Vitória chegava para o meio assim, o Vitor ficava assim, ô mãe, a Vitória está sentando no lugar de Jesus. Eu, Vitória, senta no seu lugar, deixa Jesus quieto, Vitória. Eu coloquei Jesus para ser realmente o morador da minha casa. E foi a melhor atitude que eu fiz na minha vida. Porque verdadeiramente, até o ambiente da minha casa mudou. Às vezes a gente convive dentro da nossa casa e a gente percebe as paredes sujas, mas não é uma sujeira de rabisco de criança, é uma sujeira espiritual. E a minha casa tinha isso. Sabe aquela casa que você limpa, faxina e você não vê beleza na casa, você não vê limpeza na casa? A minha casa era assim. Eu podia comprar os móveis mais bonitos, mas não ficava bonito na minha casa. Não era porque a casa era velha, não estou falando disso. Estou falando da camada espiritual do lar. E aí nós temos que cantar todos os dias na nossa casa. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. E trazer a nossa casa como um altar de adoração, como um pedacinho do céu. Mas isso o anjo não faz por nós. Somente nós que temos que tomar essa atitude para ser feito. O Senhor, Ele pode habitar na nossa casa quando a gente convidar, porque Jesus ele não é mal educado. E eu comecei a trabalhar no Vitor. O Vitor, aos 10 anos de idade, ele teve uma crise de choro dentro da minha casa, comigo. Porque ele falou para mim que ele não queria ver, ele tem dom de visão. Então, quem tem dom de visão sabe muito bem que vê tanto anjo quanto demônio. E ele falava para mim que ele andava na rua e ele via demônio. Que ele ia na escola e ele via um demônio do lado do amiguinho. E ele falava para mim, mãe, eu não quero, por que Deus não me dá um outro dom? Que eu expliquei para ele o que é dom, que dom é presente, que não é a gente que escolhe. Tudo isso eu expliquei para ele aos 10 anos de idade. E ele, mas por que Deus não deixa eu cantar? Por que Deus não deixa eu tocar? Por que eu tenho que ver isso? Eu falei, porque o Senhor, Ele acredita no potencial de cada um. E eu já cheguei a um ponto de pedir ao Senhor que me desse o dom de visão para eu ajudar o meu filho. Hoje, eu consigo perceber na fisionomia dele se ele, na hora que ele está vendo alguma coisa. Quando ele faz assim com o olhinho, eu já sei. Então ele via demônios, onde às vezes a gente ia na casa de uma pessoa e ele ficava assim, eu não quero entrar aqui, mãe.
Eu não quero entrar aqui, mãe. E sabe o que eu fazia? Para de palhaçada, entra, para de falar de educação. Aí ela beliscava ele. Mas é porque ele estava vendo algo naquela casa, ele não queria entrar. Ele, mãe, tem coisas que eu vejo, eu posso chegar para a pessoa e falar. Mas tem outras coisas que eu não posso falar. Ele tem 15 anos, ele ainda não tem o discernimento de algumas coisas. Por exemplo, às vezes Deus fala as coisas com ele e ele não sabe te explicar como falar. Aí ele vem e fala assim, mãe, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí ele vai lá e me pergunta, eu explico para ele. E eu falo para ele que ministério é você pegar o que Deus te dá e usar a serviço do outro. Se não for isso, é ministério. O seu dom só vira ministério se você exercer para abençoar o outro. Senão é só um dom. E a gente trabalha isso muito bem. Teve uma vez que ele estava na igreja e ele falou assim, mãe, eu estou vendo bem... Aí me falou o que ele estava vendo lá na igreja. E aí eu peguei e falei assim, chama a Beth, que é uma irmã de oração que tem lá, e fala com ela e nós vamos orar. Aí ele chamou a Beth quando ela falou assim, quando ela olhou, foi muito engraçado que ela olhou, ela fez assim, ela conversando com ele, ela viu o que ele estava vendo. Aí ele falou assim, tia Beth, eu bem estou vendo um negócio ali. Aí ela, fala para mim o que você está vendo. E ele começou a descrever exatamente o que ela estava vendo. Então eles foram lá e chamaram o pastor e oraram. Então assim, nossos filhos, eles têm dons. Só que nós, como pastores de crianças, precisamos, dos nossos filhos primeiramente, precisamos acreditar que eles são grandes contribuintes para o reino de Deus. Na passagem lá, quando aquela criança chegou com 5 pães e 2 peixinhos, tudo que ela tinha foi usado a serviço de toda aquela multidão que estava ali. Então nós temos que acreditar que as crianças, elas podem contribuir para o nosso crescimento, sim. Sim. Só que mediante a isso, nós temos que tomar uma atitude diferente. O Vitor chegou uma época, lembra daquele seriado, As Visões da Raven? O Vitor teve uma fase que ele achou que ele era vidente. Porque ele via as coisas. E aí, se eu ignorando o que o Vitor via, ele poderia, como eu falei, quando a gente abandona alguém, adota, ele poderia ser adotado por algum amiguinho da escola que é espírita. Sabe por quê? Porque, não sei se vocês sabem, no espiritismo, eles chamam crianças que têm dons espirituais de criança da luz azul, ou criança índigo. Teve até uma novela que falou sobre isso. A criança, ela começa a apresentar dons espirituais. Um deles é dom de visão. E quando o espiritismo vê que eles têm esse dom, o que eles fazem? Eles começam a discipular aquela criança para que na adolescência aquela criança se torne um médium. Ou seja, eles têm mais visão espiritual com as crianças do que eu e você. Porque quando uma criança fala que está com medo de dormir no escuro, quando está vendo alguma coisa à noite, que não consegue dormir, que perdeu o sono, que tem um brinquedo que incomoda, a gente simplesmente ignora. E aí, o grande desafio que eu tenho para você hoje é olhar uma criança com um olhar especial, com um olhar diferente. Olhar ela como uma grande potência no mundo espiritual, como uma bomba atômica no inferno. Só que a criança por si, vem cá. A criança por si, ela não vai sozinha para a igreja. Ela não se autodiscipula. A criança, Samuel não foi sozinho para a igreja, foi levado por Ana. Timóteo não foi sozinho para a igreja. Nem Jesus, o filho perfeito do Senhor, foi para o templo sozinho, foi levado pelos pais. A criança por si não vai sozinha, ela precisa de alguém. E o Senhor conta conosco. Irmãos, nós devemos prestar atenção nas crianças de dentro de casa. O meu filho, vai fazer 4 anos de idade, é um bebê ainda. E ele estava viciado naquele filme, falta de sabedoria, para descansar, aliviar o cansaço que a gente tem do dia a dia. Né? A gente pega a criança e coloca na frente da televisão e esquece. O meu filho, ele começou a viciar naquele filme do Relâmpago do McQueen, aquele filme demoniado. Ontem a doutora falou sobre excitação. Ele também estava começando, irmãos, a gente não vê mais no mundo espiritual, né? E à noite ele não dormia. Eu tinha até uma caminha. A caminha dele era do Relâmpago do McQueen. Mas por falta de sabedoria, eu não via.
E à noite ele não dormia, ele ficava chorando, agoniado, parece que tinha alguma coisa sufocando ele. E todos os dias era essa agonia, tanto que eu não dormia à noite por conta disso. E eu olhei para o meu esposo e falei, amor, alguma coisa está incomodando nosso filho. Ele disse, não é de Deus. E o que veio me lembrar foi isso, esse desenho amaldiçoado, irmãos, que vai estar saindo agora. Vigiar para não levar, porque é do diabo mesmo. Então, quando eu olhei para o meu filho, ele olhou para mim nos meus olhos e eu falei bem assim, é você. Você está agoniando o meu filho e você vai sair agora da minha casa. Aí o meu filho olhou para mim e falou bem assim, mamãe, não é não. Meu filho que vai fazer 4 anos. Não é não. Eu falei, é sim. Não, mamãe, não tira não. Eu falei, vai sair agora. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, ele vai estar repreendido. Aí a gente começou a orar, eu e meu esposo. Quando eu repreendi mais o meu esposo, no outro dia, eu senti aquele alívio. O meu filho ficou mais calmo. Eu peguei aquela maldita daquela cama e joguei lá fora. Esbagacei ela todinha. E hoje eu não deixo meu filho assistir esses filmes malditos. Vamos trabalhar em nossa casa, pela nossa família, os nossos filhos. Vamos observar nossos filhos. Amém. Uma vez a Vitória estava engateando, o Vitor vinha, passava a perna assim no bracinho da Vitória, ela batia com a boca no chão. Aí eu levantava a Vitória. Na terceira vez eu falei com ele assim, para de fazer, que ele na época do Batman, né? E como a gente foi criado sem poder ter muitas coisas, a gente quer dar para os filhos o que a gente não teve. Então ele gostava do Batman, tudo que tinha do Batman eu comprava para ele. E o Batman não é nem mensagem subliminar, né? Escancarado, Cavaleiro das Trevas. E aí ele colocava um pano assim e ficava assim, eu sou Batman, e derrubava a Vitória. Eu sou Batman, e derrubava a Vitória. Aí na terceira vez que ele fez isso, eu falei assim, para com isso, garoto. E ele mudou a voz e disse assim para mim, eu sou Batman, vim para perturbar todas as mães do planeta. E deu uma gargalhada. Eu não acreditava que criança podia ficar endemoniada. Não acreditava. Não, criança é muito pura para isso, até ver o meu filho. Nós estávamos na igreja, nossa irmã tinha uma irmã em processo de libertação, nós estávamos orando por ela. Já era bem tarde, o culto já tinha acabado. E o Vitor estava lá no finalzinho da igreja brincando de carrinho. E quando eu fui orar pela irmã, que eu repreendi, me deu um estalo assim, cadê o Vitor? E eu virei para trás. Quando eu virei para trás, eu vi o meu pastor pegando o Vitor e levando para o gabinete dele. E claro que eu pensei, né? O Vitor já aprontou, né? Alguma coisa ele fez. E eu cheguei e falei assim, pastor, o que o Vitor já arrumou aí que o senhor levou ele para lá? Ele, não, conversa com ele, mas conversa amanhã de uma situação que aconteceu. Claro que eu não esperei amanhã, né? No mesmo dia eu falei assim, o que tu arrumou lá que o pastor te levou lá para... Ele, não fiz nada, mãe. A senhora estava brincando, eu estava brincando de carrinho. Quando eu vi a sua voz falar, sai em nome de Jesus, apareceu uma sombra preta vindo na minha direção. A sombra entrou dentro de mim, eu comecei a sentir uma coisa muito ruim. E aí o pastor começou a orar. Quando eu ouvi a voz do pastor orando, apareceu um homem com uma roupa toda de branco, com uma espada na mão que pegava fogo. Aí ele parou na minha frente, enfiou a mão dentro de mim, tirou a sombra preta pelo pescoço, a sombra saiu correndo, o homem da espada de fogo entrou dentro de mim e eu senti coisa boa de novo. Aos 7 anos de idade. Ah, mas é a fase fantasiosa. Ele não ia fantasiar isso. Com detalhes tão ricos, sem saber ler. Não iria. A primeira cobertura espiritual que nós temos que dar é na nossa família, na nossa casa. Eu quero te dizer hoje, não adianta nada você orar pelos filhos dos outros e você querer pastorear os filhos dos outros se os seus estão abandonados dentro de casa. A Bíblia fala que quando a gente recebe uma criança, recebe o próprio Jesus. E nós temos que olhar as crianças como se estivesse olhando por Jesus, para Jesus. Temos que tomar atitudes de herdeiros que receberam uma herança valiosa e temos que dar o nosso melhor para cuidar dela. Nós temos que tomar atitude de grandes arqueiros e arqueiros têm que ser valentes. Não sei se vocês sabem, mas arqueiro, a flecha, ele é feito de acordo com o tamanho do braço do arqueiro. A flecha que é para mim não serve para você e não serve para o outro. Cada um tem a medida do braço. Cada filho é um filho
de uma forma sem igual. O meu não é igual ao seu e o seu não é igual ao meu. Mas o Senhor deu ele para você cuidar. E você tem que fazer o melhor, porque nós vamos prestar conta diante de Deus com relação à vida espiritual e emocional dos nossos filhos. Então, dê o seu melhor, porque só recebe herança de alguém que ama muito você. E o Senhor te ama e deu essas pedras para você cuidar. Amém? Deus continue abençoando. Precisar de alguma coisa. Eu estava pensando, eu vou pedir o Vitor para gravar um vídeo para vocês. Falando amém, já deu amém ali. Ó. O Vitor hoje está com 15 anos, é uma bênção. Aquele menino que corria na igreja e os outros viravam os olhos, hoje eu ouço do líder de jovens. Se 25% dos meus jovens, só 25%, fosse igual ao Vitor, eu não teria trabalho. Porque hoje, o Vitor ele é monitor dos adolescentes, com apenas 15 anos de idade. A minha família, a família dos meus filhos, são gerados no coração de Deus e já são abençoados. Eu creio nisso. Orem pelos seus filhos, orem pela geração dos seus filhos, orem pelos seus netos e faça como o meu. Senhor, me dá vigor, porque eu quero correr muito com meus netos. E é assim que vai ser. Deus continue abençoando cada um de vocês. E ore e peça ao Senhor sabedoria para criar os filhos no caminho do Senhor, porque esse é o único e o melhor caminho. Um demônio se fazia de melhor amigo do filho dela. Preste atenção nesse vídeo aqui que está muito forte. Se você é pai, se você é mãe, envie para outro pai, para outra mãe. Que isso aqui é um alerta muito forte para os seus filhos. Assista aí comigo. Nós vamos falar um pouco sobre a questão do amigo imaginário. Nós vamos falar um pouco sobre isso, porque nós sabemos, segundo a psicologia, que crianças de 6 anos de idade, ela possui sim uma fase do imaginário. É justamente a fase que a criança que ela gosta muito de princesas, que ela gosta da Branca de Neve, que ela quer ser como a Cinderela, que ela gosta da Frozen, aquelas coisas que a gente já sabe porque a gente convive com crianças. E nesse meio tempo, a fase do imaginário, que é a fase que ela imagina castelos, que ela imagina de princesas, que ela imagina príncipes, imagina guerras em termos de fase de luta, né? O inimigo, ele se aproveita dessa situação. E nós vamos falar sobre crianças à mercê do inimigo. E esse tema me foi dado quando eu fui num seminário para líderes de criança em Natal. E eu fiquei orando muito para que Deus falasse no meu coração algo para eu compartilhar com as professoras. E eu orei, pensei, orei de novo, orei novamente. E por que as nossas crianças estão à mercê do inimigo? Muitas vezes, como eu disse ontem, nós colocamos a culpa sempre no espiritual. Muitas vezes nós queremos endemonizar tudo. Tudo é culpa do diabo. E a gente acaba dando ibope para ele de uma coisa que ele não fez. E muitas vezes, nós como pais, que hoje o nosso foco é falar para os pais, nós como pais, nós acabamos dando brechas para o inimigo atuar, muitas vezes, dentro da nossa casa. Um exemplo, digamos que lá fora está chovendo muito, muito. E eu falo para o meu filho assim, meu filho, vai brincar na chuva, ou eu deixo livremente eu brincar na chuva. E talvez você pense, que mal há brincar na chuva? Quantas vezes eu brinquei na chuva quando criança? Que mal há? Só que o brincar na chuva, ele pode vir algumas com C, e aí a criança pode ficar resfriada, a criança pode pegar uma pneumonia, e a criança pode vir a óbito. Uma pneumonia pode levar a óbito, a gente sabe disso. E ela, por que ela ficou doente? Por causa de um erro meu, porque eu deixei ela brincar na chuva. E no mundo espiritual, é exatamente essas coisas. A Capetolândia tem um logo chamado Nada a Ver. Nada a ver. Ah, que isso? Nada a ver. Dançar quadrilha? Ah, nada a ver. Participar do Halloween na escola? Ah, nada a ver. Tudo é o nada a ver. E o nada a ver vai abrindo brechas no mundo espiritual. E tudo que o diabo quer é uma brecha. O diabo ele é como se fosse um rato. Um rato ele precisa só de uma brechinha, não é? O rato pode ser enorme. Mas ele se retorce todo e entra naquela brechinha e faz um estardalhaço. O inimigo é exatamente assim. Tudo que ele precisa é uma brecha. E muitas vezes o inimigo tem atuado nas nossas casas,
nas nossas famílias, na vida das nossas crianças, por causa de uma brecha que, na maioria das vezes, é aberto pelos pais. Então, qual é o nosso posicionamento? O que anda acontecendo com relação aos pais para que as nossas crianças tenham ficado à mercê do inimigo? Pegue aí o seu manual, abra para mim em Deuteronômio. Deuteronômio 6, manual, não sei se alguém estranhou, manual é porque é o nosso manual de vida, né? Tudo que nós vamos fazer é aqui. Quem fala assim, ai filho, podia vir com manual, vem. É só ler. Já tem o manual prontinho. Aí quando você tem filho, você larga o manual de lado e fica assim, Senhor, tem misericórdia. Por que você não lê o manual? Então vamos lá. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para que vos ensinar, para que vos fizesses na terra que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias na tua vida, e que os teus dias seja prolongado. Ouve, pois, Israel, e atenta e os guardes, para que te bem suceda. E muito te multiplique, para que, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais, na terra que manda leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e intimarás a teus filhos, presta atenção, e intimará aos teus filhos, e falarás nela, assentado na tua, andando pelo, e deitando e levantando. E também fala com a professora da igreja, mande ela ensinar tudo que tem que ensinar sobre a Bíblia, porque esse é o mandamento que eu mando para elas. Tem certeza? Aqui não está dizendo que tem obrigação da vida de ensinamento bíblico, não é a professora do departamento infantil? Quem está procurando? Está procurando? Exatamente isso que está acontecendo. Muitos pais, muitas igrejas estão querendo acrescentar na Bíblia o que não tem. Muitos pais estão colocando na responsabilidade da igreja e na conta do pastor uma ordenância que o Senhor deu a eles. Se o Senhor chamou, ei, é você, é você. E nós estamos colocando outras pessoas no lugar que o Senhor separou para nós. E quando eu digo isso, estou falando também dos nossos filhos. Porque a gente ouve muito pai falar assim, como é difícil criar filho. Será que realmente está difícil criar um filho? Se na parte religiosa coloca na conta da igreja. A parte do cuidar coloca na escola. E a parte financeira o governo ajuda. Bolsa Família, Bolsa Filho. Será que está tão difícil assim? Nós temos crianças que ficam dentro de uma creche de 7 horas da manhã até 7 horas da noite. Sai com o cabelo penteado e no dia seguinte, 7 horas da manhã, está exatamente com o penteado que saiu da creche. Quantos aqui trabalham em creche? Eu estou falando mentira ou só acontece no Rio de Janeiro? Crianças que chegam na creche com a mamadeira na mão, porque não deu tempo nem de mamar em casa. Com os olhos sujos. Com a fralda quase no joelho. Porque foi a fralda noturna. E aí entregam um filho, depositam um filho, acaba sendo um depósito de criança, aquela creche. E ali a professora, ou auxiliar, ou a berçarista, não sei, ela acompanha todo o desenvolvimento daquela criança. O primeiro passinho não é visto pela mãe. A descoberta da primeira dentição não é feito pela mãe. Porque a creche acompanha todo o desenvolvimento físico e até mesmo emocional da criança.
A mamãe chega na porta da creche e fala assim: meu amor, olha o que a mamãe trouxe para você, um presentinho. E a mãe quer suprir em coisas o que não se faz em pele. No fim de semana, leva a criança para passear e compra, desculpa, mas é a palavra mais certa, compra a criança com lanches, com cinemas, com passeios. E muitas vezes quando a criança faz uma pirraça ou faz algo, não corrige a criança porque fala: eu já fico tão longe dele, e acaba não dando limite para a criança. E as nossas crianças estão crescendo uma geração egoísta, uma geração consumista, porque não tem ensinamento às crianças. Não tem limite. Muitas vezes as professoras estão tendo que suprir o ensinamento que é a obrigação da família. E dentre essas obrigações, esses ensinamentos, eu falo da Bíblia. E nós vamos falar agora de quatro atitudes erradas de pais que estão deixando as nossas crianças à mercê do inimigo. Pode passar o slide. Orfandade. Orfandade, vocês estão na apostila de vocês, está aí, ó, é a condição social de uma criança cujo pai ou mãe faleceram ou a abandonaram. Infelizmente, nos dias de hoje, muitas crianças são órfãos de pais vivos. Sim, crianças órfãos de pais vivos. Crianças, como eu disse, abandonadas dentro de casas. Crianças que não são vistas pelos pais. Crianças que estão pedindo socorro dentro de casa. Como estamos falando aí da baleia azul, e ontem nós tivemos uma excelente aula sobre isso. E nós ouvimos uma chamada com relação a nós. Ministério infantil não é brincadeira. Nós temos muita coisa para fazer. E às vezes a gente está cansado fazendo obra nas nossas igrejas e a gente percebeu ontem que o que a gente faz é muito pouco. Mesmo estando cansado fisicamente. Porque é muito mais coisa para ser feito. Mas de contrapartida, a minha pergunta hoje nessa manhã é: cadê os pais? Porque a gente sabe que uma criança, uma pessoa, para entrar em depressão, não é de um dia para o outro. Ela não acorda e fala assim: ó, hoje eu resolvi ficar deprimido. As coisas vão acontecendo. E as pessoas vão dando sinais. O adolescente, a criança, quando chega a se cortar, ela já está dando sinal de que ela não está bem há muito tempo. E onde estão os pais que não estão olhando para as crianças? Onde estão os pais que abandonaram as crianças dentro de casa? Porque eu não consigo, na condição de mãe, eu não consigo imaginar o meu filho trancado o dia inteiro dentro de um quarto ou ficando num quarto escuro o dia inteiro e eu não perceber. Eu não consigo imaginar um pai olhar para a fisionomia do filho, olhar para os olhos do filho e ver que ele está com um olhar triste. Cadê o pai? Cadê a mãe? Mas jogar na igreja a conta, ou falar que a culpa é do diabo, é muito fácil. Porque a tendência das pessoas é não assumir os seus erros. Então jogar a culpa no diabo é muito mais fácil, porque alivia a minha culpa. Onde está você dentro de casa com seu filho? Ah, eu trabalho o dia todo, eu entendo a necessidade. Mas o momento que você está em casa, por que você não senta com seu filho? Ah, porque eu tenho que fazer janta, porque eu tenho que arrumar a casa, porque eu tenho que estudar. Eu vou dizer uma coisa: a janta a gente come e passa, a casa você limpa e suja de novo, mas a infância do seu filho nunca vai voltar. E sabe qual é o problema? Nós criamos os nossos filhos não dando prioridade para o tempo com eles. Eu não estou dizendo que você tem que ficar o dia inteiro deitado com seu filho, não. Mas o pouco tempo que você deve ter, ou que você tenha, que você faça com qualidade. E aí você prioriza outras coisas, adota outras coisas na sua vida e deixa seu filho órfão. Seu filho cresce, seu filho casa, seu filho tem filho. E você quer suprir no seu neto o que você não fez no seu filho. Será que você não tem um tempo de abraçar o seu filho?
Ou você abraça tantas crianças na igreja que esquece os seus filhos? Crianças, filhos de crente, ficando deprimidos dentro de casa. Crianças que você olha e no olhar está pedindo socorro. Mas muitas vezes a gente ora para os filhos dos outros, todinho. Mas os nossos filhos são abandonados dentro de casa. Como eu falei com vocês, eu comecei a trabalhar com criança muito cedo. E eu tenho 3 filhos por enquanto. E por enquanto, o Ministério Infantil começa em casa. E Deus me presenteou com o Vitor aos 19 anos. E o Vitor era uma benção, sabe aquela benção? Aquela benção que eu corria por debaixo dos bancos da igreja. Aquela benção que quando chegava na sala, a professora fazia assim, ai, todo mundo falta, menos esse garoto. Ele veio, cai chuva e ele não falta. Eu lembro que eu tinha um aluno do maternal, que era motivo das minhas orações. E eu me lembro que estava uma chuva no Rio de Janeiro, uma chuva, e eu na porta da escola esperando, no portão da escola esperando, uma chuva. E tinha 3 crianças, né? E ele veio. Quando eu vi a mãe descendo a rua, uma chuva com ele no colo assim, eu falei, meu Deus, uma chuva dessa! E você trouxe ele? Aí ela, claro que eu trouxe, eu não aguento ficar com ele em casa, não. Eu falei, legal. E toda igreja tem, gente. Toda sala de aula tem. Sempre tem. E são essas crianças que mais precisam. E são essas crianças que a gente ignora. O Vitor foi ignorado por muitas pessoas, inclusive pela mãe. Eu orava por todas as crianças. Eu jejuava por todas as crianças. Eu aconselhava muitos pais. Mas o meu filho estava abandonado dentro de casa. Porque a minha mentalidade da época era, eu faço a obra do Senhor e o Senhor guarda meu filho. É como se eu me sentia isenta, ganhei uma cota de ter o trabalho com ele. Porque Deus ia fazer pessoalmente aquilo. E como eu disse, Deus faz aquilo que a gente não pode. E eu vivi assim muito tempo. Eu vou contar no outro tópico os detalhes do que o Vitor fazia. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós estamos vivendo um egoísmo muito grande. Nós queremos adotar os filhos dos outros, queremos ajudar os casamentos alheios, queremos ministrar as crianças e os bebês, mas dentro de casa nós não praticamos nem 25% daquilo que a gente faz pela família dos outros. E o nosso maior ministério é a nossa família. O nosso primeiro ministério é a nossa casa. Nós podemos fazer muitas coisas para o Senhor, mas o que nós temos que fazer de melhor é cuidar da nossa família. Não estou dizendo que você tem que largar a obra para cuidar da sua família. Eu estou dizendo que ela sempre tem que ser prioridade. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de vir no culto de domingo para você fazer um passeio com a sua família. Mas estou dizendo que no domingo você tem que estar com a sua família na casa do Senhor. É diferente. E nós estamos abandonando. Nós estamos deixando de lado uma instituição que foi gerada no coração de Deus. E por causa da orfandade, por causa de eu largar o meu filho, por causa de eu abandonar o meu filho, sempre que alguém é abandonado, alguém vem para adotar. Nós temos mães de oração, nós temos pai de oração, nós temos filhos de oração ou não. Sempre que a gente abandona, alguém vem para adotar. Você, por exemplo, pode ter muitos filhos na fé. Muitos filhos na oração. E o seu filho? Tem uma mãe na fé?
essa mãe tem que ser você. Não adianta você querer ganhar o mundo e perder a sua família. Não adianta eu querer orar pelos filhos dos outros, fazer campanha de oração e não dobrar o joelho com o seu filho dentro de casa. Nós temos que ser os primeiros pastores dos nossos filhos. Quando eu penso em orfandade, eu não penso somente no espiritual, mas também no físico. Nós temos crianças que estão sedentos por um abraço, porque muitas vezes os pais não têm tempo de abraçar os filhos. Eu já vi situações de quando a mãe vai abraçar, quando você pede para abraçar, a criança chega, fica dura. A criança não sabe o que é um abraço. A criança não sabe o que é um beijo. E muitas vezes chega na igreja, fica perto da gente igual um gato, né? Assim, pedindo um abraço, pedindo um acolhimento. E vocês viram aqui ontem a doutora Damares falar com muita propriedade sobre a questão da sexualidade. A criança que é violentada, muitas vezes, elas querem o quê? O abraço, que não tem. Porque foram abandonadas. E aí um pedófilo adotou o abraço. Uma outra brecha que a gente abre no mundo espiritual é a adultização precoce. Ai, o diabo, ele é sujo, o diabo é imundo. E agora está adultizando as crianças. Olha só, o diabo não adultiza ninguém. Quem está adultizando as crianças são os pais. Porque o diabo não vai com ninguém comprar uma saia curta. O diabo não compra esmalte vermelho para tua filha. O diabo não liga o rádio para tua filha dançar na boquinha da garrafa. Não é diabo, não. É falta de responsabilidade dos pais. E eu vou te falar, hein? Na igreja também tem adultização precoce. Mas como que tem essa adultização do diabo? Não é do diabo. Primeiro, crianças de terno indo para a igreja. Eu tinha um aluno ano passado que ele não queria participar da escola bíblica infantil porque ele falava que ele era diácono. Lindo, né? Uma gracinha. Bonitinho. Mas ele não participava de nada das crianças. Será que é tão bonitinho? Nada do ministério com crianças ele participava. Porque ele ficava o tempo todo ao lado do pai. É legal? Talvez seja. Ele vê o pai como uma fonte de inspiração. Ele admira o trabalho do pai. Só que ele está pulando a fase dele. Não tem infância. Toda pessoa que pula a fase, ela se torna um adulto frustrado em alguma área da sua vida. Às vezes nós olhamos assim, pessoas velhas já, enrugadas já, e usando roupa de adolescente. Por quê? Porque houve uma adultização precoce. E eu não estou dizendo só de roupa não, tá? Eu estou dizendo uma criança, por exemplo, de 9 anos, que você dá responsabilidades para elas que você daria para um adolescente de 16 anos. O que um adolescente faz? Elas querem fazer o que um adolescente faz. Umas crianças que querem usar salto alto, que mal se consegue equilibrar no salto, e aí provavelmente vão criar um problema na coluna. Nós temos pessoas novas, a minha irmã é nova, e a minha irmã tem problema de coluna hoje porque começou a usar um salto com 11 anos de idade. Mas a culpa é do diabo. Porque o diabo foi lá na loja e comprou um sapato de salto para ela. As fábricas estão fazendo sapatos de salto porque a procura das mães estão sendo grande. Quando nós montamos a igreja da criança na nossa igreja mãe, nós montamos os diáconos mirins e auxiliar de trabalho júnior, que são as crianças maiores, que são juniores. E foi uma bênção. Só que antes da gente começar o trabalho, eu reuni todos os pais. E falei para eles assim, olha,
o pré-requisito, um dos pré-requisitos deles serem auxiliar de trabalho júnior e diáconos mirins é não usar terno. Não quero criança de terno aqui, a não ser que seja numa festividade. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que os pais, eles iriam cobrar uma postura que não era de criança. E eu presenciei isso. Acabou o culto, entregamos as crianças aos pais, e uma criança correu na porta da igreja. E um irmão falou assim, tá correndo na porta da igreja, você não é um diácono? Que mal há correr. Não é um direito da criança brincar? Se a mãe está conversando e tem um espaço ali, deixa ela correr. Ela quer correr? E aí? Se você não quer que ele corra, beleza. Mas você cobrar ele de correr porque ele é um diácono mirim? Não. Não. Claro, não estou dizendo dentro da igreja não, tá, gente? Estou dizendo depois que acabou tudo, o culto acabou, a mãe está lanchando, está conversando e é lá fora. Dentro da igreja, as nossas crianças não correm mesmo, porque a gente não deixa. A gente tem que cobrar reverência mesmo. Porque se a gente for em frente a um presidente, ou em frente a rainha da Inglaterra, a gente vai ter reverência? Por que na casa do Senhor a gente não vai ter? Nosso pastor, nós temos um grupo de obreiros, né, no WhatsApp, e o nosso pastor passou para a gente uma placa que foi tirada no centro de Umbanda, lá no Rio de Janeiro. E nessa placa estava escrito que era proibido entrar de bermuda, camiseta, roupa curta. E aí? Só que nas nossas igrejas, muitas mulheres estão indo para a igreja embalada a vácuo. A saia comprida, mas justa que só. Aí as pessoas têm mais reverência, como a Bíblia fala, né? Os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Muita reverência fora da igreja, os que estão dentro da igreja não estão tendo reverência. E põe a culpa no diabo. Nós temos mães que compram batons escuros para as crianças. A minha filha está com 13 anos, né? E está na fase, né, de se arrumar e tal. Tranquilo, né? Tudo na ordem, na decência, pode se arrumar. Eu sou muito chata, muito chata. Eu falo para ela, você pode ficar linda, sem ficar indecente, sem ficar sensual. Então, eu sou bem criteriosa. Até porque eu vou devolver ela para o Senhor, eu tenho que devolver muito bem. E ela recebe a mesada dela, né? E ela me chegou com um batom preto em casa. Quando eu olhei para a boca dela, eu falei, o que aconteceu? Você passou carvão na boca? Ela, não, um batom mate que eu comprei. Eu falei, de mate não tem, não. Pode ser chá preto, mate não. E eu não deixei ela, minha irmã, o que tem? Eu falei, o que tem que eu não quero? Aí você põe aquele batom preto, fica com a cara toda branca, parece o quê? Monster High. Então são coisas que eu falei, enquanto eu tenho que te instruir. Enquanto você estiver na minha casa, eu tenho uma obrigação diante de Deus com relação a você. Se você casar e fizer qualquer outra coisa que você quiser, o problema não é meu, porque a minha responsabilidade vai até o dia que eu entregar você na mão do seu esposo. Aí é sua responsabilidade, até aqui não. E você tem que prezar a obediência, se você quer viver longos dias na sua vida. Então eu chamo a atenção dele sem gritar, sem berrar, mas eu vou dentro da Bíblia, porque é ela que me dá o respaldo. E eu falo para ele, sabe por que você vê muito jovem morrendo cedo? Porque não honrou os pais. Porque a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra. Prolonga os dias porque é uma consequência de uma atitude sua. Igual fala Provérbios 22:6. Instrui o menino num caminho que deve andar, para quando envelhecer não se desviar. Ou seja, ele só não vai se desviar se você instruir ele no caminho. Agora, se você chegar para uma criança de 9 anos e falar para ela que ela é uma pré-adolescente, 10 anos, ela vai ter adultização precoce sim. E muitas vezes não é culpa do diabo. Conjunto infantil, um caso sério. Eles querem cantar música de adulto. Eu já fui em culto infantil que a criança foi cantar um hino assim, ontem namorada noiva, agora sua mulher. Eu falei, gente, a menina está de lua de mel, fazendo o que aqui? Isso é música de criança cantar. Não
dizendo da música, presta atenção. Eu estou dizendo do que a criança canta. A criança muitas vezes reproduz algo que nós fazemos, porque o maior aprendizado dela é através do exemplo. Só que por causa disso, nós não limitamos a idade da criança. Por exemplo, uma coisa tão boba, que acontece muito com os nossos filhos. A criança vai na casa de um amiguinho. Aí chega em casa e fala assim, mãe, eu estava na casa de fulano, aconteceu isso, isso, isso. Você, não acredito. Se você dá ênfase para aquela ali que ela contou, o que o seu filho vai ser? Criança de 9 anos que passa perto de você e fica assim, ó, prestando atenção no que você está falando, para reproduzir em casa, para fazer comentários. E aí a mãe, em vez de cortar isso, às vezes está doida para saber o que é, mas se não cortar isso, você está ensinando o seu filho a ser um fofoqueiro. Igual a mentirinha. O telefone toca, fala que eu não estou. E aí? Você não está ensinando o seu filho a mentir? Qual a diferença de falo que eu não estou, quando o seu filho chega em casa e fala assim, onde é que você estava? Estava na casa da minha amiga e ela estava no muro com um garoto. Fala para mim a diferença. Fala para mim a diferença de você entrar no hortifruti e comer uma uva que você não pagou por ela. E a criança pegar um biscoito e levar para casa sem pagar. Qual a diferença? São atitudes nossas que respingam nos nossos filhos. O que aconteceu com Acã? Foi o quê? Foi morto e apedrejado. Por quê? Porque ele pegou o ouro e escondeu embaixo da tenda quando Deus falou que não era para pegar nada. Certo? Quando ele foi apedrejado, morto por ordem do Senhor, quem estava com ele? A família. A família. Fala para mim por que a família morreu junto com ele, se quem errou foi ele, não foi a família. Porque as nossas atitudes respingam dos nossos filhos. Porque os nossos erros respingam na nossa família. E se nós não tomarmos atitude como pastores, na nossa família, como servos do Senhor, nossa família morre. Portanto, precisamos salvar as nossas famílias. E a mudança disso começa em nós. Terceirização da herança. Abre para mim, Salmo 127, por favor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, pois assim dá a eles o Senhor, os seus amados, o sono. 3. Eis que os filhos são herança e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da sua mocidade. Os filhos são herança. Herança é algo que você não dá. Herança é algo que você não vende. Herança é algo que você não transfere. Por quê? Porque herança é algo de alguém muito especial que deixou para você. E a herança, ela pode até ter um valor financeiro alto, mas ela tem um valor sentimental muito maior. Por exemplo, a minha mãe pintava quadro, fazia artesanato, como era artesã, e nós temos na nossa casa vários quadros que ela pintou, tanto na minha casa quanto na casa da minha irmã. Minha mãe faleceu, vai fazer 3 anos. E aqueles quadros, se fosse há 4 anos atrás, se você falasse para mim assim, poxa, Flávio, que quadro bonito, você me dá esse quadro? Eu poderia te dar esse quadro e eu iria pedir a minha mãe para pintar outro para mim, tranquilamente. Hoje, se você for na minha casa e pedir aquele quadro, eu vou te dar? Porque foi uma herança. Hoje você pode me oferecer um dinheiro bom por aquele quadro, mas eu não vou vender, porque ele tem para mim um valor sem... Ou seja, alguém que eu amo muito deixou aquele quadro para mim. Você teria coragem de trabalhar anos e anos para comprar uma casa, na Minha Casa Minha Dívida? Trabalhasse anos e anos para
para você caminhar na rua e falar assim: eu vou deixar minha casa para você. Eu não te conheço não, mas eu fui com a tua cara. Vou deixar minha casa para você. Você faria isso? Hoje nós compramos uma casa se eu comprar uma casa hoje, é para meu benefício? É para quê? Porque eu quero deixar os meus filhos bem. É assim que nós pensamos. Nós pensamos em deixar alguém bem. Ou seja, se eu deixei uma herança para o meu filho, é porque eu quero deixá-lo bem. Olha, isso aqui é uma coisa valiosa para mim. Eu demorei muitos anos para pagar, mas eu estou te dando. Ou seja, todo o meu suor, todo o meu trabalho está ali. Agora imagine se eu trabalhar... Ai, gente, deu um monte de coisa já hoje. Imagine se eu trabalhar 20 anos por aquela casa e o meu filho vender aquela casa no dia seguinte, se eu comprei por 50 mil, ele vender por 3 mil. Não é decepcionante? E se eu trabalhasse 20 anos por aquela casa e desse para o meu filho, ele vai falar assim: não gostei dessa casa não, vou dar para ela. Também seria decepcionante? E a Bíblia fala que os filhos são herança. O Senhor dá os filhos para nós. E muitas vezes a gente tem feito isso com os nossos filhos. Nós somos da igreja que apresenta crianças quando nasce, certo? Vem aqui, a mãe vem uma semana, né, um mês depois, se for igual a mim, 3 dias depois de nascido. Flávia, não consigo entender como que você tem um filho e o primeiro passeio dele é no shopping. Não consigo, não entra na minha mente. A primeira saída do meu filho depois de ir aos médicos tem que ser a igreja, porque é a segunda casa dele. Eu estou esperando fazer 40 dias, então eu vou esperar 40 dias dentro de casa. A primeira saída do meu filho vai ser na igreja. Nenhum dos meus filhos foram apresentados depois de 15 dias. Todos eles foram com 15 dias. Minha primeira saída foi a igreja. A segunda casa deles. E aí a gente vem apresentar... Muitas vezes as pessoas da igreja fazem isso como um ritual. Um ritual. Eu vou fazer porque a minha mãe falou que eu tenho que fazer. É igual a história do peixe. A moça casou e foi fritar um peixe. Aí cortou o peixe, tirou o rabo do peixe, tirou a cabeça do peixe e fritou no meio. Aí o marido falou assim: puxa, mas eu gosto tanto de comer a cabeça do peixe, por que você jogou fora? Não sei, minha mãe faz assim. Sogra, por que você só frita o meio do peixe? Não sei, minha mãe faz assim. Vó, por que você só frita o meio do peixe? Não sei, a minha mãe faz assim. Bisa, por que você frita só o meio do peixe? Porque a minha frigideira era muito pequena, só dava para fritar o meio do peixe. E vocês sabiam que na igreja as pessoas fazem isso? Eu vou apresentar o meu filho porque todo mundo fala que eu tenho que apresentar. Porque a minha mãe apresenta. Agora, presta atenção no que é apresentar um filho na igreja. Eu trago a minha herança para cá. Estou diante do pastor, que é representante de Deus aqui na nossa igreja. Estou diante da congregação, ou seja, são testemunhas do ato que eu estou fazendo. E aqui eu falo assim para o pastor e para a igreja: pastor, eu estou aqui diante do Senhor, consagrando o meu filho a Deus. E toda essa igreja que os nossos irmãos, eles estão testemunhando que eu estou fazendo um compromisso com Deus e com o Senhor, que eu vou criar o meu filho nos caminhos do Senhor. E aí choram, tira foto, faz bolo, quase uma festa depois, mas fazem como um ritual. Não tem consciência da responsabilidade, da promessa que está fazendo diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui falando contigo que eu vou criar os meus filhos no teu caminho, porque os meus filhos são teus, eu estou cuidando para ti. Isso é muito sério, mas as pessoas fazem por fazer, não entendem isso. E aí, na primeira oportunidade, na primeira dificuldade, abre mão da herança. Na primeira dificuldade, larga a herança para lá. E usa uma frase assim, meu filho eu entreguei nas mãos do Senhor. Como assim entregou? Existem 2 maneiras de entregar. Uma é, o meu filho, eu já entreguei na mão do Senhor. Ou seja, eu abri mão, não quero. Não, Senhor, agora a responsabilidade não é minha, não, é sua. Como assim? Como assim? A responsabilidade de criar os nossos filhos é minha, é sua. Você fez isso aqui, nesse altar, e você está querendo colocar nas mãos dos outros.
Meu irmão, não deixe o diabo adotar o teu filho. Cuide dele, porque ele é a herança que Deus deu para você. Mas cuidar de herança dá trabalho. E as pessoas não querem trabalho, porque nós estamos vivendo na zona de conforto. A escola dá tudo, o governo te ajuda, a igreja cumpre uma responsabilidade que é sua. E o que você faz? Só leva um nome, mãe, pai, mas não tem atitude como deveria ter. Quando nós falamos que os filhos são entregues à mão do Senhor, faz favor, minha irmã. Qualquer uma, vem aqui, por favor. Meu filho, faz aqui com a mão. Aqui é meu filho, minha casa. Ai, aqui é o meu filho, eu consagrei nas mãos do Senhor. Eu fui fiel, eu falei com o Senhor, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu filho é herança do Senhor. E aí nós temos duas atitudes: entregar nas mãos de Deus e largar, ou fazer assim, Senhor, aqui está a minha casa, aqui está meu filho, mas eu estou chorando tanto, está tão difícil. Me dá sabedoria, Senhor. Senhor, eu entrego agora a minha casa nas mãos de Deus. A sua mão está embaixo, mas é a mão de Deus que está protegendo, porque se vier a pesar, são as mãos de Deus que te dá suporte, são as mãos de Deus que te dá força, são as mãos de Deus que te dá sabedoria. Mas temos que criar os nossos filhos e colocar nossa casa embaixo, em cima da mão de Deus, porque as nossas mãos não podem sair delas. Nunca esqueça disso. Se abandonarmos os nossos filhos, vem alguém para abandonar, vem alguém para adotar. E cuidado com quem adota os seus filhos. E aí eu entro no último, egocentrismo espiritual. Porque nós fomos acostumados, eu vou falar de nós, na nossa denominação, porque só eu posso falar, ninguém pode falar. Eu não aceito ninguém falar da Assembleia de Deus. Ninguém. Mas como estamos entre assembleianos, eu posso falar isso com liberdade. Nós fomos acostumados, dentro da nossa denominação, a não falar sobre criança ter vida espiritual. Nós não fomos ensinados que crianças precisam aceitar Jesus. Pelo menos, eu vou dizer de onde eu sou, do meu estado e do estado que eu moro. Muitas vezes a criança aceita Jesus, né? Os pais aceitam Jesus, a criança vem junto, não pergunta à criança se ela aceitou a Jesus. E muitas vezes a criança é criada dentro da igreja, achando que aceitou a Jesus porque o pai e a mãe aceitaram Jesus por ela. E a gente sabe que isso é uma realidade, porém é uma inverdade. Inverdade no sentido de que a criança acha que ela já vai para o céu ou que ela aceitou a Jesus porque a mãe fez isso por ela. E por causa disso, nós fomos criados achando que criança não tem vida espiritual. Se criança não tem vida espiritual, por que eu me lembro muito que antigamente as crianças eram batizadas com o Espírito Santo, as crianças pregavam, as crianças eram usadas por Deus? E por que hoje nós, muitas vezes, não damos importância quando uma criança que é usada por Deus e a gente acha que não é? Porque muitas vezes nós mesmos ignoramos a vida espiritual da criança. Chega numa igreja e fala assim, ai Senhor, hoje eu não estou bem, eu preciso ser abraçada por ti. E você entra na igreja e uma criança te dá um abraço e você não percebe que o Senhor está usando aquela criança. Porque nós estamos vivendo uma era de egocentrismo espiritual. Eu cresço espiritualmente, eu sou usada por Deus, eu faço radinho samurai, mas a criança não. Radinho samurai. Mas a criança não. A criança não. Nós achamos que nós podemos ter uma vida íntima com o Senhor, mas a criança não. Então, muitas vezes, nós professores, presta atenção no que eu vou falar. Nós, professores, queremos que os nossos pastores e os nossos líderes tenham visão espiritual com as nossas crianças, mas na maioria das vezes, nós, professores, não temos.
nas nossas atitudes. Tia, eu tô com medo de dormir. Ah, meu filho, só orar, ora que vai dar tudo certo. E aí eu entro no meu filho, que eu falei com vocês. O meu filho era uma criança, como eu disse, que ele chegava no ambiente dos outros e fazia assim, ai. O meu filho era aquela criança que ninguém queria ficar perto. Era aquela criança que no domingo falavam para mim assim, ué, você não foi na festa de fulano? Que festa? Ninguém queria o Vitor nem na festa, nem em lugar nenhum. Era aquela criança que quando chegava na igreja falava assim para as crianças, oi amigos, tudo bem? As mães se levantavam e ficavam assim, vamos ali que eu vou te dar um suco, vamos ali que eu vou te dar uma água. E tirava as crianças e o Vitor ficava sozinho. Sabe aquela criança que é expulso da sala todo domingo? O Vitor era assim. Eu já sentava na igreja, já deixava o lugar dele reservado do lado, porque eu sabia que ele não ia ficar na salinha. Sabe por quê? Porque nós, igreja do Senhor, nós pregamos a inclusão. Mas nós excluímos. Porque nós praticamos a inclusão desde o momento que ele não atrapalha a minha aula. Ele atrapalhou, eu coloco ele para ir para a igreja. E fala assim, ó, se continuar bagunçando, eu vou mandar você para a igreja. Por quê? A igreja é a masmorra? É o castigo? Ah, tá fazendo isso? Vou chamar o pastor. Por quê? O pastor é o carrasco? Qual é a visão que você passa para suas crianças do pastor? É medo? Ou é um pastor amoroso que cuida das ovelhas? E todo culto, o Vitor era expulso da sala. Todo culto era reclamação. Irmão Flávio, Vitor. Tia Flávio, Vitor. E era irritante. Era irritante. Eu subia para cantar no louvor, meu marido tocava. E o Vitor, assim, quando ele começava a correr, que os obreiros pegavam, ele gritava assim, socorro, polícia! Então, imagina uma igreja, a minha igreja era menor do que essa parte aqui. Então, imagine uma criança com a voz, né? Meus filhos todos têm a voz alta igual a mim, imagine gritando, socorro, polícia! Todo mundo olhava. Então, os obreiros largavam, para não criar, né? Então, o Vitor subia para cantar, meu marido do lado, e eu sentava ele no primeiro banco e falava com ele assim, ó, mamãe vai cantar, e você fica quietinho, que quando a mamãe acabar, nós vamos comprar bala. Você quer bala? Ele, quero, mamãe. Então tá, então fica quietinho. Você vai ficar? Vou. E eu sempre acreditava que ele ia ficar quietinho. No primeiro hino, eu aqui em cima, eu ficava assim para ele, ó. Aí ele fazia para mim. Aí primeiro hino. Imalá, né? Segundo hino. Imalá. Terceiro hino. Quarto hino. Mas isso não era no lugar dele, não, era aqui. E aí olhavam para o Vitor, olhavam para mim. Aí eu olhava para o teto, olhava, né, para disfarçar. Olhava para o Vitor, olhava para mim. Até que eu já estava chateada e pegava o microfone e colocava no pedestal. Quando eu colocava no pedestal, ele já sentava. Quando ele sentava, eu falei assim, já era, perdeu, agora. E eu pegava ele com toda a calma do mundo, claro que não. Vem cá rapidinho. Ele sentava... Quando ele corria que ele sentava, eu pegava ele aqui assim, ó. Pegava ele aqui, olhava na broca do zóio dele, segura aqui. E falava assim, você vai ver. Você vai ver, nós vamos conversar. Mas já... Eu pegava aqui, porque eu não podia pegar aqui. Aí eu pegava aqui, vamos conversar. Eu levava ele para o escritório da igreja, que é o banheiro, né? Aí eu levava ele para conversar no banheiro. E tinha técnica usada pela minha mãe, PhD em criação de filhos, que era assim, ó, uma mãozinha na boca, a outra aqui, e usava a frase que eu aprendi com a doutora mamãe, que diz assim, ó, se morder minha mãe, eu quebro teus dentes. E conversava. Minha mãe é PhD. O quê? Doutora mamãe. Hã? Jesus restaurou. A mim, não. Sim, eu sou a nova criatura. Aquele hino do Kleber Lucas. Ah, eu sou nova criatura. É minha música. Foi feito para mim. Quando eu vejo que eu estou muito nervosa, isso depois que eu passei nesse processo com o Vitor, e é muito injusto você bater numa criança que é indefesa. E aí entra a agressão.
Então, depois que eu passei nesse processo que eu vou contar para vocês, quando eu ficava com raiva, que eu ia para bater nele, eu ficava com ele assim, vai para o quarto e fecha a porta. E me deixa aqui. Eles, opa, fica lá. Quando eu me acalmava bastante, eu batia no quarto, eu já vi com o olho desse tamanho. Eu falei, senta aí, por favor, eu quero conversar com vocês. Ele já sentava assim. Sim, senhora, pode falar. Ali eu já tinha passado a minha calma. Eu lembro uma vez que eu fui corrigir ele. Tem que fazer isso, irmão, senão a gente peca. E eu me lembro que uma vez, uma das vezes que eu fiz isso, eram os dois, eles tinham brigado. Vou contar uma coisa que eu fiz, mas eu era velha criatura, tá? Eu errei muito tentando acertar. Eles brigavam muito e eu ficava muito chateada. Eu peguei uma corda, amarrei, irmão, os dois. Vão ficar o dia inteiro assim. Não, mãe, não. Eu falei, vai aprender a se amar na força agora. Quero ver brigar. Não ficaram o dia todo, não, menos de 5 minutos. Uma vez a gente estava na igreja e ele foi para a escola dominical. E aí uma professora estava dando aula para ele e ela desceu e falou para mim assim, Flávia, conversa com o Vitor, porque o Vitor está falando sozinho. E eu respondi para ela, normal criança falar sozinha. Eu tinha 7 anos. Normal. Toda criança fala sozinha. Eu falava com a samambaia da minha mãe. E eu nunca tive amigo imaginário. Mas eu falava com a parede, eu falava com o espelho. Até hoje eu falo. Com o espelho. É normal. E no mundo espiritual nunca me afetou em nada. Eu não me lembro de ter visto vulto, nada disso. E eu falei com ela assim, normal isso. E ela falou para mim assim, não é essa conversa, é outro tipo de conversa com ele. O Vitor era aquela criança, como eu falei, que rodava, passava por debaixo dos bancos, corria pela igreja, fazia skate na igreja. Uma vez, tinha um grupo de irmãs conversando na porta da igreja. O Vitor saiu correndo e fez igual boliche nas irmãs. Não, você ri porque não era você, estava lá. Quando eu vi aquelas irmãs caindo, irmão, eu nem fui lá, eu fui para dentro do banheiro e me tranquei dentro do banheiro. Porque todo culto era a mesma coisa. Irmão Flávio, Vitor, teve uma vez que eu desisti de ir para a igreja. Eu falei com meu marido assim, olha só, vamos dividir a bênção. Você vai segunda-feira para a igreja e eu fico em casa com ele. Eu vou quarta-feira e você fica em casa com ele. No domingo a gente divide. Eu vou sair do Ministério de Louvor, vou entregar o departamento infantil. E foi a primeira vez que Deus falou para mim que se eu saísse, que ele ia acolher o Vitor. E aí a gente divide para poder... Porque, irmãos, eu vou ser sério com você, eu passava muita vergonha. Eu levei meu filho em muitos psicólogos e neuroinfantil. Porque eu tinha certeza que meu filho tinha alguma coisa. Eu, como mãe, queria ouvir alguma coisa daquele médico falando que meu filho tinha alguma coisa. Sabe por quê? Porque era uma resposta que eu ia ter para alguém. Se alguém falasse assim, Flávia, o seu filho não para, eu ia responder, é porque ele é hiperativo. É porque ele é autista. Eu queria uma resposta, mas eu não tinha resposta para dar. E a médica dele falou para mim assim, minha filha, seu filho não tem nada, seu filho tem energia. Ela falou que pais hiperativos, filhos hiperativos. O seu filho tem energia. Eu falei, não é possível, não é comum. E aí a professora dele... A tia da IBD falou para mim assim, conversa com ele porque ele estava falando sozinho. E eu respondi para ela. Quando ele chegou em casa, ele falou assim, eu falei assim, Vitor, você estava falando sozinho na igreja? Ele, não. Eu falei, estava falando com quem? Com o homem da capa preta. E eu falei, homem da capa preta? Ele é. O que ele disse para você? Ele estava lá embaixo, lá em cima na escada e eu lá embaixo. Ele estava lá embaixo e eu lá em cima. E ele disse assim, vem Vitor, se joga que eu te seguro. Com 7 anos de idade. E eu falei para ele assim, mas você não ficou com medo? Ele, não. Eu falei, por quê? Porque ele está sempre aqui. Aqui aonde? Aqui em casa. Aqui em casa? Como assim? Aqui em casa. Ele vai para a igreja com a gente. Ele senta no carro com a gente. Ele brinca de pique-pega comigo. Brinca de passar embaixo dos brancos. E brinca de rodar até cair.
E onde que a mãe dele estava que não viu isso? Ocupada demais com os filhos dos outros. E eu falei, você não tem medo nele? Não, ele brinca comigo. A gente brinca de carrinho, a gente brinca de um monte de coisa. E aí, eu morava no 3º andar. E você já teve assim, o mesmo sonho várias vezes? Eu tive várias vezes o mesmo sonho que meu filho caiu no 3º andar. E eu sempre achei que era literalmente cair no 3º andar, porque eu moro no 3º andar. E eu vivia com a minha casa trancada, para não dar brecha para o Vitor cair. E o Senhor já estava me alertando no mundo espiritual. Quando ele me falou que ele tinha esse amigo que brincava com ele e convivia com a gente dentro de casa, é muito sério o que eu vou falar com você agora. Eu comecei a adaptar a minha casa para o diabo. Sim, sabe como? Eu peguei todas as facas, peguei todas as tesouras e qualquer coisa que porventura poderia usar para matar alguém, coloquei embaixo do meu travesseiro. Eu adaptei, não adaptei? Porque eu tinha medo dele pegar uma chave e ir embora de casa, porque o diabo mandava. Eu tinha medo dele pegar uma faca e fazer alguma coisa em casa, porque o diabo mandava, se ele era amigo imaginário. E eu fiquei 2 noites sem dormir, com medo de acontecer alguma coisa. E foi na época da Isabela Nardoni, aquelas coisas todas. Eu estava com muito medo de acontecer alguma coisa. E fiquei 2 dias sem dormir. E ficava assim, meu Deus, como é que pode? O diabo está na minha casa. Gente, olha que ignorância espiritual. Ai, o diabo está na minha casa. E agora? Ele está vendo o diabo aqui. E agora toma uma atitude. Falei, opa, peraí. A casa é minha. Quem me deu foi Deus. Eu não convidei ele para vir para cá. Então agora ele vai sair. Vou expulsar ele daqui agora. E deixei ele sem casa. Falei, como é que é? Comecei a orar. E sentei o Vitor, chamei o Vitor. Ah, e um detalhe. Em casa, quando ele aprontava que eu batia nele, ele gritava assim, para de rir de mim, para de rir de mim. Estava eu, Vitória e Vitor. Se eu bati no Vitor, quem riu dele? Claro que era a Vitória. Eu, você e toda a torcida do Flamengo ia achar que era a Vitória. E eu ia lá e batia na Vitória também. E ela ficava assim, eu nem fiz nada. E sabe o que eu falava para minha filha? Você é muito cínica. Eu viro as costas e você ri dele. E eu lembro que o meu pastor falava assim, Flávia, não faz isso com a Vitória, não, ela é tão boazinha. Você não conhece. Ela é cínica. Eu falava isso da minha filha. Até que um dia eu estava lavando vasilha, e do mesmo jeito que eu fui ignorante espiritualmente com os meus filhos, tem muita tia de departamento infantil que é. O seu filho derruba um copo d'água, você vai lá e grita com ele e fala, vai limpar, não sou sua empregada não. E quando vai o filho de uma irmãzinha, não tem problema não, eu limpo. Por que a gente é mais agradável com os filhos dos outros que com os nossos? Aí, às vezes, o filho vai lá, ai, que linda minha mãe tirando foto, sorrindo para as crianças. Sabe em casa como é que é? Eu tive uma criança que perguntou se podia morar na igreja. Porque lá o papai é tão bonzinho. E aí eu estava lavando vasilha, Vitória fazendo dever do meu lado, na mesa. E eu tinha brigado com o Vitor, não me lembro por quê, porque era muito comum, gente. O Vitor aprontava demais. O Vitor uma vez colocou 6 bolos de chocolate dentro do aquário, porque o peixe estava com fome. O Vitor colocou um pedaço de pano no coelho, jogou o coelho para cima e disse, coelho voador! Era nesse nível. Uma vez ele fez uma corrente, porque a médica falou assim, compra um bichinho, um animalzinho de estimação para ele, que vai acalmar ele. Tudo que a médica mandava fazer, eu fazia. Compra. Aí eu comprei uma caixa de clips. E ele fez uma coleira de clips. Não me pergunte em que momento que ele fez isso, porque eu não vi. Fomos passear, voltamos. Quando voltamos, cadê Teobaldo, o nome do coelho? Cadê o Teobaldo? Pega o Teobaldo. Quando ele pegou o Teobaldo com os 2 olhos para fora. Igual de desenho animado. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Com os 2 desenhos para fora. Aí ele falou assim, mãe, eu acho que o Teobaldo está passando mal. Quando eu olhei o Teobaldo com os olhos para fora, eu falei, ai meu Deus, ai meu coelho está morrendo, o coelho está morrendo. Toma, joguei pro meu marido, toma, salva o coelho. Quando a gente olhou, ele fez uma corrente de clipes com o coelho. Aí o coelho tentou pegar a corrente. E aí ficou com a boca aberta. Com a corrente aqui. Automaticamente não conseguiu respirar.
que aconteceu com os olhinhos dele?